Olá, tudo bem com você? Hoje nós vamos ter a disciplina de Física Aplicada à Radiologia. Meu nome é Alexandre Lossi Nogueira dos Santos e nós vamos ter a aula hoje de radioatividade natural e artificial. Então, aqui é um breve sumário dos tópicos que nós vamos abordar no decorrer desta aula. Então, nós vamos falar sobre o conceito de radioatividade natural, conceito de radioatividade artificial e fontes de radioatividade natural e artificial. Então, as radiações ionizantes, relembrando um pouquinho da teoria, o que são as radiações ionizantes? São aquelas ondas ou partículas que têm energia suficiente para retirar elétrons de átomos e moléculas, tornando-os assim íons, gerando radicais livres, por exemplo. Então nós temos a radioatividade natural, que são radiações que são produzidas, que não são produzidas pelo homem, são encontradas em elementos da natureza, normalmente elementos radioativos têm um alto número atômico, acima de 83, e emitem o excesso de sua energia. São núcleos de átomos instáveis, que no processo, que todo átomo que são instáveis, eles buscam a estabilidade. E a forma de buscar essa estabilidade é emitindo partículas ou energias, desexcitando então o elemento. E a radioatividade artificial são radiações produzidas pelo homem, então são produzidas artificialmente e são feitas em laboratórios, clínicas, hospitais e indústrias. Então, onde são encontradas as fontes de radiações naturais? Então, elas são encontradas em solos, minérios, sedimentos, raios cósmicos, e no caso dos raios cósmicos, a nossa atmosfera já blinda bastante esses raios, materiais de construção, água potável, corpo humano e também no cigarro, como por exemplo o polônio 210. E os elementos naturais, eles emitem partícula alfa em seu decaimento, partículas beta e radiação gama. Já as fontes artificiais, são as produções de raio-x, são produzidas em aparelhos elétricos e não elétricos. Os elétricos, como o próprio nome diz, então ele vai utilizar uma fonte de eletricidade, como por exemplo, tomografia computadorizada, equipamento de raio-x, densitometria óssea, mamografia, onde esses equipamentos utilizam fontes de radiações ionizantes, porém de forma artificial. E os aparelhos não elétricos é quando, por exemplo, muito antigamente, utilizavam em tratamentos de radioterapia, por exemplo, cobalto-60, e utilizavam isso como um irradiador. Então, o equipamento ele utilizava uma fonte selada, ninguém tinha contato com o cobalto-60, ele ficava dentro de uma cápsula blindada, e a partir do momento que ele ia ocorrer o exame de tratamento, abria-se uma janela e aproveitavam os feixes da irradiação. Então, nesse caso, é um processo de irradiação através de radioisótopos. Então, graças à radiação artificial, que nós temos a produção dos raios-x conhecidos no radiodiagnóstico. Então vamos lembrar um pouco como que é o funcionamento desse tubo. Então a imagem que está sendo mostrada é um tubo de raio-x. Esse tubo é de vidro ou de metal, normalmente é de vidro, onde tem um filamento que é alimentado por uma corrente elétrica de alta voltagem, na ordem de kilovolts, na ordem de 10 à terceira, onde o catodo tem um filamento, que esse filamento, ao receber a eletricidade, ele começa a sofrer o efeito Joule, que é um aquecimento, e esse aquecimento vai aumentando até que ocorre o efeito termoiônico, que é quando os elétrons se desprendem desse material, são acelerados por causa da DDP, da diferença de potencial no tubo, e se chocam com um alvo, normalmente de tungstênio, mas podem ter outros materiais, e ocorre a interação da radiação com a matéria. No caso do radiodiagnóstico, o efeito predominante é o efeito fotoelétrico. Então, nesse caso, o elétron vai interagir com elétrons das camadas mais internas do átomos do alvo e vai gerar o raio-x. Essa ampola ela é blindada por chumbo, e há um janelamento embaixo onde mostra a saída do feixe, que é o caminho onde a radiação vai percorrer até chegar no paciente e gerar a imagem. Então, toda a radiação produzida em outras direções são blindadas dentro do tubo mesmo. E cabe lembrar que, nesse processo como um todo, a produção do raio-x equivale a 1% de tudo que foi trabalhado dentro desse tubo. O resto ou é blindado pela carcaça mesmo, que sai em outra direção, e o resto é tornado em calor.
Então, os tipos de radiação. Então, nós temos a radiação alfa, que ela é pouco penetrante, uma folha de papel consegue blindar ela, porém, o nível de ionização dela é muito alto, porque ela tem carga e massa. Partículas com carga e massa são bastante, tem uma capacidade alta de ionização. Então, por exemplo, a radiação alfa, se a gente estiver passando perto de uma fonte, ela não consegue penetrar na nossa pele. Porém, se a gente ingerir ou inalar a partícula alfa, ela vai causar um estrago muito grande no nosso corpo, porque a pele é um mecanismo de defesa, né? Já a radiação beta, ela não tem massa, ela só tem carga. Ela também tem um alcance baixo devido à ionização, só que ela não causa tantos danos à saúde. Já a radiação gama ou X tem um alto poder de penetrabilidade, ela não tem carga e não tem massa, né? Ela gera ionizações indiretas, né? Secundárias que chamam. E os nêutrons também têm uma penetrabilidade bastante alta, né? E um poder de ionização também alto. Então, as fontes também são classificadas como seladas e não seladas. As não seladas são bastante utilizadas em medicina nuclear, tanto no tratamento quanto no diagnóstico, né? É bastante utilizado, então, o iodo 132 e o tecnésio 99 metaestável. E essa figura mostra como que é armazenado e trabalhado esse tipo de elemento radioativo no setor. E as fontes seladas, né, como eu disse antigamente, até essa foto mostra um equipamento bastante antigo, né? Era utilizado em radioterapia com irradiadores de radioisótopos. Então, nesse caso, eram utilizados césio 137, o cobalto 60, o estrôncio 90 e o irídio 192. Devido a N problemas como descarte, problemas de possíveis acidentes que poderiam ocorrer, inclusive até de tratamentos do paciente, esse equipamento foi atualizado e foi substituído pelos aceleradores lineares, né, que utilizam a radiação artificial como o raio-x, só que uma ordem de energia muito superior. Então, os raios-x é da ordem de kV, né, keV, né, e a radioterapia trabalha no MeV, né. Então, é uma ordem de grandeza bastante alta os níveis de energia trabalhado nesse tipo de tratamento. E as fontes artificiais, né, como eu disse, na radioterapia, que foi substituído pelo acelerador linear, como mostra essa foto acima no canto direito, né? Então, um equipamento muito mais moderno, muito mais seguro, com alta durabilidade e que minimiza muito possíveis acidentes, né, com radiações ionizantes, com contaminação, por exemplo. Não devemos mais nos preocupar com contaminação no caso de radiações artificiais. E no radiodiagnóstico, como mostra o equipamento abaixo, um raio-x convencional que utiliza também a radiação artificial, porém numa energia mais baixa, como eu já disse anteriormente. Então, por hoje é só, bons estudos e até a próxima!